Oi pessoal, muito bom dia. Hoje dia 10/6/2025. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nossa semana começando hoje, terça-feira. Deixa eu ver se é terça mesmo, que eu tô meio perdido no tempo. É, terça-feira, isso mesmo. Tá, porque o vídeo de segunda foi deixado, né, gravado bem no domingo à noite, né? Se não me engano, eu deixei gravado o vídeo, tá? Foi quando eu voltei de viagem. Vamos até dar uma olhadinha aqui que eu tenho coisas para responder nesse vídeo. Foi esse vídeo aqui. Alcançou 398 visualizações, quase 100 likes. Muito obrigado a todos vocês que deixaram nos comentários. Eu sempre dou uma passadinha aqui nos comentários para dar uma olhadinha aqui e agradecer a cada um de vocês aí que, né, empenham, né, alguns segundinhos ou alguns minutinhos aí para deixar um comentário aí. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Tá chamando a atenção hoje do comentário do Antônio. Antônio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa questão de jogar com 14 fixas, tá? Vamos dar uma olhadinha, deixa eu fazer uma comparação com isso que você está querendo fazer com o que eu vou te sugerir, tá? Então você vê o que for melhor e aí você aplica, tá? Não estou desmerecendo a sua estratégia. Toda estratégia é válida, tá? Porém, eu vou dar, né, uma sugestão aqui. Talvez muitos não conheçam, né? Provavelmente muitos não conheçam, né? E fica mais fácil de se decidir. Legal? É isso então aqui, somente então focar então nessa questão aqui do Antônio de jogar com 14 fixas. Então ele deve estar se referindo a um fechamento, a gente já vai buscar esse fechamento aqui na área de assinantes do Gerasorte. Concurso de ontem, o 3.413, tivemos 3 apostas ganhadoras, vão levar para casa R$ 555.506,75. Um prêmio bom, ficou um pouquinho abaixo dos 1.800.000, né, mas muito pouco abaixo, tá? Então foi um prêmio bem pago aí para as 3 apostas. Já para 14 pontos, considerando uma aposta boa acima de R$ 1.500, pagou R$ 1.876,64. Meus parabéns então a todos os 266 ganhadores. Que mais aqui? Agora sim, então vamos posicionar aqui, olha, todas essas telas aqui você tem lá na área de assinantes do Gerasorte. Esse foi o concurso 3.413, então anota aí dezenas na tela, 010203, 040911, um salto grande da 4 até a 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23 e 25. 3 das 4 dezenas pilares. Iniciou com a dezena 01, que é o que a gente espera em aproximadamente 85% dos concursos, ou iniciar essa primeira bola, primeira posição, ou com a dezena 01 ou com a dezena 02. E essa última bola, a última posição, depois do sorteio ordenado, é claro, finalizar ou com 24 ou com 25. Então essas 4 a gente chama de pilares, e a gente sempre tem que colocar pelo menos de 2 a 3 dezenas no nosso jogo, para a gente poder pontuar, né? Não é fazer os 15 pontos, é poder pontuar, né? Então, com essa dica aqui, você já elimina um monte de jogos estranhos aí que te deixaria com 8, 9, 10 pontos aí e não pagaria nem sequer R$6 aí, que seria, né, o prêmio mínimo aí para 11 pontos. Região dos primos veio 6 dezenas, 6 na cruz, 8 ímpares, 10 na moldura, 4 de Fibonacci, 7 na progressão, repetiu 9 do último concurso. Padrão de linhas 44331, padrão de colunas 43332. Notem que toda vez que eu gero os jogos aqui antes de gravar o vídeo, que eu deixo lá, né, como sugestão, né, para as pessoas que me pedem palpites, eu sempre coloco 4 de Fibonacci. Olha só, por conta disso que eu coloco, olha, ontem veio 4 dezenas de Fibonacci. Eu sempre coloco 9 repetidas do último concurso, pelo menos na maior parte das vezes eu configuro para sair palpites com essas características. 9 repetidas do último concurso também seco, e sempre coloco de 7 a 8 ímpares. Aqui, ó, 8 ímpares. Então as 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo, então é sempre possível que tenha uma boa estrutura de premiação, você só precisa refinar alguma coisa lá. E hoje tudo bolinha verde, indicando que veio tudo dentro do padrão. Eu olhei, não, parece que eu não vi nenhuma máscara. E hoje chegamos aí num ponto ideal para a gente utilizar o ciclo das dezenas. Então a gente vai utilizar daqui a pouquinho pela estatística personalizada, tá? É sempre aquele momento que a gente chama de momento mágico, que pode dar o start de fechar o ciclo com 2 concursos, que ainda é algo inédito, nunca aconteceu, pode acontecer no concurso de hoje à noite.
Ou, né, a gente pode fazer uma boa pontuação, né, analisando as 10 dezenas que faltam para fechar o ciclo. O padrão de linhas e colunas eu vou deixar aqui linkadinho aqui, um vídeo, né, para vocês poderem assistir. Quem já assistiu, não precisa assistir de novo, tá? Aqui, primeira tela, onde eu peço para vocês 5 segundinhos para o vídeo agora, tá? Já deixa o seu like, confira aí se deixou o like, se o polegarzinho ficou para cima. Vai lá embaixo na área de comentários, escreve alguma coisa na área de comentários, se você quiser dar uma dica para outras pessoas, se você já conhece o site GeraSorte, se você já foi assinante, se você pensa em se tornar um assinante, porque você também me ajuda a manter esse trabalho. E não é uma coisa de outro mundo, não são valores altos, são valores que cabem aí no bolso de cada um, valores bem justos pelas ferramentas que vocês vão ter acesso. Beleza? Então, esse é o padrão visual. Aliás, aqui eu organizo as 25 dezenas na estatística dos 10 últimos concursos, separando então nesse blocão aqui de 10 dezenas, as 10 dezenas melhores nos 10 últimos concursos. Tudo 10, né? A 13 é a melhor dezena, é a dezena de melhor performance nos últimos concursos, seguida da 11, da 14, da 16 e assim por diante. Então, desse grupão aqui, olha, você pode ficar dentro do padrão escolhendo de 5 a 8. Não é a dezena 05 nem a dezena 08, é o limite. Então você vai vir aqui e vai escolher de 5 a 8. Um jogo você pode colocar 5 dezenas, outro jogo você pode colocar 6, outro jogo você pode colocar 7, outro jogo você pode colocar 8. Né? Ficando dentro desses limites, você vai estar jogando com as coisas que mais acontecem, que a gente chama de padrão. Agora, se você quiser se guiar pelas tendências, aqui esse conjuntão, ele está informando que pode vir 3 das 10 dezenas, pode vir 4, pode vir 5 e pode vir 6. Na verdade, pode vir até 10, mas a tendência está mostrando aqui 4 tendências, 2 verdes e 2 vermelhas, indicando que as vermelhas pode demorar mais tempo, então é uma coisa mais demorada, mas nada impede que elas aconteçam também. Do conjunto das intermediárias, são 7 dezenas, você vai escolher de 3 a 4, ou se guiar pelas tendências, e o restante você vai escolher do grupo C, que é o grupo das menos sorteadas. A 08 está sendo a pior dezena aí nos 10 últimos concursos. Pode escolher de 3 a 6, ou escolher aqui, né, entre os números da tendência. Então, esse daqui é um compilado, é aqui que você precisa bater uma foto se você não tem acesso ao GeraSorte ou qualquer outra planilha, ou software, ou app, né? Então você utiliza essas informações aqui para poder montar o seu jogo. 3 conjuntos de 17, 18 e 19 também analisados pela estatística dos 10 últimos concursos. Então aqui as dezenas melhores, aqui as intermediárias e aqui as piores. Vou deixar lá no blog GeraSorte para você copiar e colar. E você já aproveita e copia e cola também os jogos prontos, que são jogos palpites, que eu gero antes de começar a gravar o vídeo. Então tá aqui 20 jogos gerados dentro do padrão e aqui outros 20 gerados com a condição de 9 a 10 repetidas do último concurso, de 4 a 5 Fibonacci. Olha, hoje eu coloquei uma coisa fora do padrão aqui, que são ímpares. 10 números ímpares está em tendência, então a gente pode também utilizar essa informação. E exatamente 4 números na progressão. Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Bom, continua aqui a linha 3, ó. Beleza, numa ótima performance. Será que já não está na hora de vir uma dezena sozinha, uma linha vazia, ou 2 dezenas, ou até fechar uma linha, né? Mas fechar a linha, nós tivemos aqui no concurso 3.407, pode ser que não aconteça. Agora, o início 3 aqui, que foi no concurso anterior, né, eu não tinha previsto, até porque ele já tinha acontecido aqui recentemente. Mas temos aqui, olha, uma tendência também para começar o início 4, início 5. Então, considera aí montar alguns jogos com o seu grupo, né, com essas condições aí de tirar as dezenas 01, 02, 03, pelo menos, dos seus jogos, iniciar com 04, 05 aí, pode ser que você tenha uma boa premiação. Não tivemos nenhuma máscara, então aqui foi um salto da dezena 4 até a dezena 9, né? Quase tivemos uma máscara aqui na linha 3. Se tivesse sido sorteada a dezena 14, aí teríamos uma fotografia idêntica e seria uma máscara repetida recentemente, olha só. 11, 12, 13, 14 já tinha saído aqui, né? Como máscara e aqui saiu de novo, então poderia ter repetido aí uma máscara. Legal? Dezenas presas. Olha, gente, a dezena 13 já, né, fora do contexto aqui, né, fora do normal, fora da casinha, né? Então ela já era para ter falhado e ela continua sendo sorteada aí seguidamente. Por isso que ela é a melhor dezena nos 10 últimos concursos.
Mas eu falei aqui que a 13 e a 14 elas poderiam falhar, uma delas ou as duas juntas, falhou a dezena 14, né? Então era esperado. Agora é esperado que falhe a dezena 13. Dezena 16 continua presa e dezena 23 continua presa. Então agora candidatas a se tornarem presa. Vamos ver se a gente tem alguma candidata aqui, ó. Tem a dezena 22, que já está com 3 concursos, então se for sorteada hoje à noite, então a gente espera isso, tá? Então coloca a dezena 22 como fixa no seu jogo, porque ela é uma forte candidata aí a se tornar presa. E o contrário também pode ser verdadeiro, a dezena 23, ela de presa, ela pode falhar, beleza? Eu acho que a gente não tinha nenhum retorno após a falha aqui, então a gente pode utilizar agora o retorno após a falha para a dezena 14. Legal? Esse é o padrão visual, comportamento individual das dezenas. Legal? Agora vamos lá então, vamos pegar aqui, olha, deixa eu arrastar essa tela aqui até o final aqui, que é a tela que eu usei para mostrar para vocês o sorteio, né? Os ganhadores do sorteio de ontem. Quando você entra no Gera Sorte, você entra exatamente nessa tela aqui. Você sempre vai ter o último vídeo gravado. No caso, esse vídeo que você está assistindo hoje, ele vai ocupar essa posição. E esse vídeo aqui, ele vai cair para essa posição. E se você quiser algum vídeo específico, você clica nesse botão, vai lá para o canal Gera Sorte, lá no YouTube, aqui onde você está, na verdade, e vai escolher um vídeo lá para você assistir, se inscrever no canal e acompanhar aí diariamente o que eu trago aqui para vocês. Beleza? Vamos clicar aqui em Loto Fácil para carregar os fechamentos. Então vamos procurar então os fechamentos lá que o Antônio informou aí. Eu acredito que seja fechamento que ele está se referindo, tá? De jogar com 14 fixas. Bom, eu não sei se ele está aqui em cima, mas acho que ele não está aqui em cima não. Está aqui sim, ó. Acerte as fixas e faça os 15 pontos. Então, eu acredito que é esse fechamento que ele está se referindo, tá? Então, eu vou dar um clique nele. Esse fechamento aqui, vamos analisar primeiro a terminologia dele, beleza? Carregou aqui, a gente vai clicar em detalhes. Vamos entender o que esse fechamento faz. Esse 25 aqui, né, que seria essa primeira linha, são as dezenas que eu vou fechar. Então, na verdade, eu preciso escolher todas as dezenas. Mas como são dezenas fixas, todo fechamento com dezenas fixas aqui dentro do Gera Sorte, existe uma regra de primeiro você escolher as fixas e depois você escolhe as variáveis, que são as dezenas restantes. Então, 25 significa que você vai trabalhar com todas as 25 dezenas, então você vai fechar, né, todos os números. 15 significa que ele vai organizar o jogo, né, em cartelas de 15 dezenas, né, 15 colunas no caso. Prêmio a ser garantido, 15 pontos. Tá? E o que precisa acertar? As 15 dezenas. Para ter o 15 pontos, precisa acertar? Não tem como acertar 14 e fazer os 15 pontos. Mas na verdade tem, né? Porque se é um fechamento com 14 fixas, você não precisa se preocupar em acertar as 15 dezenas. Você precisa se preocupar em acertar as 14 fixas. Porque como ele vai rotacionar as dezenas variáveis em 11 jogos, ele vai repetir 11 vezes as 14 dezenas que você escolher como fixas, e a outra ele vai rotacionando até completar então todo o ciclo, e aí você vai estar com o fechamento, né, 100% garantido em 15 pontos, se acertar as 14 fixas. Tudo isso com 11 jogos, dezenas que você precisa acertar seriam as 14 fixas, né, a um custo de R$3 cada aposta, 3 vezes 11 vai dar R$33, que seria esse o custo do jogo. Tá? Para que fique, né, uma coisa bem fácil de você entender, tá? Eu vou utilizar 14 dezenas fixas, mas as 14 sequenciais, tá? Do 01 até o 14, beleza? Obviamente você não vai fazer um tipo de coisa absurda dessa, porque é simplesmente um exemplo didático aqui para você poder entender, tá? Obviamente você vai estudar, como o Antônio falou lá, vai colocar dentro do padrão, para você poder fazer sua escolha, se você utilizar esse fechamento. Vou clicar aqui em escolhidas para mostrar para vocês que todo fechamento com dezenas fixas, ele monta os quadradinhos dinamicamente com a borda vermelha. Então aqui está indicando que as 14 primeiras dezenas
que você escolher precisa ser as fixas. E para você ter os 15 pontos garantidos, você precisa acertar todas as dezenas fixas. Então, eu vou escolher assim, ó, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14. Beleza? O resto eu vou pedir para completar. Completar, ou ele vai colocar na ordem aqui, ou aleatoriamente, mas ele vai preencher tudo aqui para mim. Então, eu vou clicar aqui em completar. Ó, na verdade, não, ele completou aleatoriamente, tá vendo? Do 14 pulou para o 17, depois para o 25. Aqui não importa, tá? O que importa é você acertar essas 14 fixas. O resto são variáveis. Então, cada dezena dessa vai se juntar às 14 que você escolheu, tá? Então, primeiro ele vai montar o primeiro jogo com as primeiras 14 dezenas com 17. O segundo jogo, as primeiras 14 dezenas com 25. O terceiro jogo com a 16. E assim por diante. Então, um fechamento muito fácil de você poder entender. É difícil de construir, né? A lógica desse fechamento, né? Demorou para ser descoberta, mas aqui você só tem o trabalho de escolher. Beleza? Bom, deixa eu colocar aqui em importar. É esse daqui. Para mim, só pegar aqui, olha... Só para não ter a preguiça de digitar lá. Eu vou selecionar as 14 dezenas fixas aqui, beleza? As primeiras 14, que vai do 01 até o 14. E agora eu vou clicar aqui em combinar. Tá aqui, então, em 11 jogos apenas. Então, você pode ver que das dezenas 01 até o 14, né? Ele vai aparecer como fixa em todos os jogos. Vamos clicar aqui em conferir para fazer uma simulação desse fechamento. Tá aqui então, olha, ele já trouxe aqui. Para mim fazer uma simulação, eu preciso informar aqui as 14 dezenas fixas. Se eu não informar as 14 dezenas fixas, ele vai pegar qualquer conjunto de 15 dezenas, vai simular e não vai dar prêmio nenhum. Tá vendo? Dificilmente, ó, aqui ele deu 5 premiações de 11 pontos. Então você pode testar. É um jogo muito difícil esse daqui, tá? Agora, se você colocasse as 14 dezenas fixas aqui, olha, e clicasse aqui em simular, olha só, você teria 15 pontos e 10, 14 pontos. Qualquer simulação que você fizer aqui, olha, tá vendo? Ele vai manter os 15 pontos e os 14. Tá vendo que ele identificou as dezenas fixas pela bordinha vermelha e essa daqui é a variável. Cada hora ele escolhe uma para fazer um sorteio e não muda aqui, porque tudo vai dar 14, 15 pontos aqui, ó. Agora, se eu tivesse, por exemplo, errado uma dezena aqui, ao invés do 14, vamos dizer aqui que eu coloquei, por exemplo, a dezena 20 como fixa. Aí eu vou clicar aqui em simular. Olha só, eu já perderia os 15 pontos aí, tá? No máximo que eu conseguiria, não, até daria 15 pontos aqui, ó. Porque na simulação aqui... Ou eu vi demais? Não, olha lá, tá vendo? Aqui, olha, aqui daria 15 pontos. Num sorteio como esse daqui, né? Com essas 15 dezenas, então bateria aqui seria o volante de número 6. Beleza? Então tá aqui, olha. É uma forma de você jogar, né? Eu acredito que é isso daqui que o Antônio vai fazer. Agora, vamos então para o segundo caso. O que você prefere então? Jogar esses 11 volantes? Ou você prefere então utilizar aqui, por exemplo, vamos pegar a ferramenta excluir colunas, tá? Você também tem uma opção bem interessante aqui, olha. Se você pegar aqui e utilizar isso daqui, ó. Obviamente vai jogar um pouquinho mais, são 16 jogos, mas aqui você precisa acertar 9 números. Ao invés de você acertar 14 fixas, você vai acertar 9 números. Quais 9 aqui? Os números que aparecer aqui, ó. Tá? Olha só, teria 5 premiações então nesse último concurso. Com essa matriz aqui, é uma matriz que o prêmio já está aqui dentro, só que ela está em grupos de 24. Eu preciso transformar esses grupos em 24 em grupos de 15, tá? E aqui, olha, se eu escolhesse então qualquer uma dessas opções, vamos escolher, por exemplo, a opção 4, que é excluir as colunas 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 20 e 23. Então ele veio aqui, né, selecionou exatamente o que eu cliquei aqui. E já me deixou o jogo pronto aqui, ó. 16 jogos aqui, eu também teria os 15 pontos aqui. Vamos clicar aqui em conferir, para abrir uma nova guia de conferência. Solto o meu jogo aqui, tá aqui, ó, bum.
15 pontos também com 16 jogos, e eu só precisei acertar 9 dezenas. Ah, mas 9 ainda é muito difícil, o 14 é mais difícil ainda. Então, vamos pegar, vamos fechar aqui, vamos voltar para a ferramenta, e vamos escolher, vamos marcar tudo, desmarcar tudo, deixa eu limpar aqui. Vamos escolher uma outra matriz, então. Essa matriz aqui, por exemplo, eu precisaria de 23 apostas. Então, já aumenta um pouquinho mais, mas eu também teria os 15 pontos garantidos. E quanto que eu teria que acertar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já 8. Um número a menos. Então, 8 dezenas, não são 8 fixas. São 8 números que vai do 01 até o 23, que é o que a matriz me mostra aqui. É uma matriz construída com os 25 números em conjuntos de 23 colunas, né? 23 dezenas na linha, né? Tá vendo? Então, aqui você também teria, vamos clicar aqui nesse desenho, para ele correr aqui para baixo, clicar link aqui, vamos pegar, foram 2 opções só, por que ele marcou? Porque, na verdade, aqui tem 2 repetidos, tá? Então, se você tivesse, por exemplo, escolhido esse 5, não teria 2 15 pontos. Olha só, vamos ver se isso é verdade, ó. 5, 6, 8, 12. É esse daqui, ó, tá? Esse daqui, ó. Cliquei aqui, ele já veio lá, localizou então as colunas que eu quero eliminar, então ele transforma, ele retira as colunas 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19 e 22, então transforma essa matriz num jogo aqui apto para mim jogar lá na caixa. Vamos conferir de novo e vamos soltar o nosso jogo aqui, ó. Olha só, 2 15 pontos, beleza? Então, tá aí, gente. Então, vocês decidam aí qual que é a melhor forma. Apostar por um fechamento tradicional com dezenas fixas ou escolher uma ferramenta como essa que você já tem a premiação dentro da matriz e você precisa acertar as colunas que você vai eliminar. Do mesmo jeito, você vai precisar da senhora sorte. A sorte, ela é fundamental, tá? Para qualquer ferramenta. O dia que você não precisar mais de sorte, significa que você tem que jogar com todas as possibilidades. Tá? E neste caso aí, não existe garantia que você vai recuperar o que você jogou. Beleza? Seguindo então com o nosso vídeo aqui, deixa eu ir começando a fechar tudo. Deixa eu mostrar a matriz, né? A matriz de 3 jogos. Será que ela premiou? Será que ela não premiou? Tá aqui, ó. Ela premiou com 11, eu já tinha visto, tá? Então não teve uma performance boa, somente mas são 3 jogos apenas, você só precisa acertar 3 números. Aqui teria premiado com 11 pontos, então se jogasse 3 volantes, daria R$9, teria recuperado R$6. Então ficaria aí num pequeno prejuízo. Fechando aqui, então mais uma vez, muito obrigado a todos vocês aí que comentaram no vídeo. Ciclo das dezenas, então vamos falar então do ciclo das dezenas. Temos o primeiro concurso, que é o concurso 3.413, no ciclo atual, que é o de número 723, em condição aberta. Um único concurso não completa esse quadro aqui, porque tem 25 dezenas, 25 casinhas, e o sorteio só tem 15 dezenas. Logo, fica 10 dezenas de fora, então fechar o ciclo com um concurso é matematicamente impossível. Com 2 concursos já é matematicamente possível. Estatisticamente, nunca aconteceu. Tá aqui, né, a nossa tabela que não deixa eu mentir. Não teve até hoje um fechamento de ciclo com 2 concursos. E pode acontecer hoje à noite se essas 10 dezenas saírem. Então eu vou completar, vou dar um Ctrl+C aqui, tá? As 10 dezenas que eu selecionei são as 10 dezenas que aparecem em estrelinha aqui, em asterisco. Eu vou, através dessa tela mesmo, abrir aqui numa nova guia, uma outra ferramenta, e vou selecionar aqui, olha, nessa caixinha de opções, estatística personalizada. Beleza? Agora eu copiei as 10 dezenas que faltam para fechar o ciclo, eu vou colar essas dezenas aqui. Seria a mesma coisa de eu vir aqui e escolher o 5, o 6, o 7, o 8, o 10, 14. Tá vendo? É porque demora muito, então por isso que eu copio e colo. 15, 17, 21 e 24. Beleza? É a mesma coisa. Selecionei as dezenas que eu quero. Tá vendo que o quadro aqui tá tudo zerado, só tem números aqui no 0 aqui, né? Porque nunca aconteceu ainda de saírem, né, essas... Na verdade, nunca tá zerado ainda. Vou clicar aqui em gerar.
Agora sim, ele assumiu as 10 dezenas que eu coloquei e preencheu aqui, populou essa tabela aqui, ó, indicando que essas 10 dezenas juntas, elas já apareceram. Então é totalmente possível fechar o ciclo hoje à noite, até porque essas 10 dezenas juntas, elas já apareceram em 3 concursos. E a última vez foi recentemente, há 39 concursos atrás. Foi no concurso 3.374. O que é o ponto de equilíbrio aqui? O ponto de equilíbrio é o maior número da coluna de frequência, que é a coluna de contagem. Quantas vezes já aconteceu? É isso daqui, ó. Não está sinalizado isso daqui, tá? Não está sinalizado, mas é o que mais acontece, é o ponto de equilíbrio. Então, eu poderia montar poucos jogos, escolhendo 6 dessas 10 dezenas, tá? Mas eu poderia também escolher 5 e poderia escolher 7, tá? Se eu quisesse coisas exatas, por exemplo, só quero jogos com 5 desses 10 números ou com 7, aí eu sugeriria você utilizar a ferramenta rastreador de tendências, porque ele tem essa opção de você colocar exatamente o que você quer. Nos outros programas, provavelmente, ele vai te dar um limite mínimo e máximo, e o mínimo e o máximo pode entrar o 6 aqui também. Beleza? Então, a melhor forma de você jogar é com a maior quantidade aqui, né, que seria 6 desses 10 números. A segunda melhor opção é escolher 7 desses 10 números. A terceira melhor opção é escolher 5, ou seja, de 5 a 7 seria a melhor opção. Beleza? Eu não escolheria 8 aqui, embora esteja 2 vezes mais atrasado do que o normal, tá? Talvez escolheria 4. 3 não, né? Porque demora muito, tá? A minha escolha seria de 5 a 7 mesmo, tá? Vocês utilizem a escolha que vocês acharem melhor aí, tá? Então essa é a estatística personalizada, onde a gente utiliza sempre quando tem um início de ciclo. Tá aqui então o ciclo das dezenas. Números primos, essa região do volante, tendências para vir 2, 3, 5 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para vir 4, 5 e 8 dezenas. Números ímpares, tendências para vir 7, 9, 10 e 12 dezenas. Números na moldura, não temos tendência, então a gente sempre pega, né, os maiores números da coluna frequência, que seriam então escolher de 9 a 10, né, das 16 dezenas que compõem a moldura. Números de Fibonacci, tendências para vir 5 e 6 dezenas. Números na progressão, tendências para vir 4, 5 e 8 dezenas. Ciclo dos primos, 3 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo da cruz, 3 dezenas também para fechar esse ciclo. Ciclo dos ímpares, 5 dezenas. Você pode pegar, fazer a mesma coisa que eu fiz com o ciclo de todas as dezenas. Pegar esse conjunto de 5, colocar lá na estatística personalizada e ver qual que é o maior número. Ciclo da moldura, 6 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo de Fibonacci, dezena 8 para fechar esse ciclo. E ciclo da progressão, faltando 2 dezenas para fechar esse ciclo. Bom, né? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu comentário aqui embaixo, é bem importante, tá? Se você gostou desse paralelo que eu fiz entre duas ferramentas, ferramentas de fechamento com dezenas fixas e ferramenta excluir colunas já com uma matriz premiada, você também coloca aqui embaixo aí se você gostou dessa comparação. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.